E aí, pessoal, beleza? Vamos comentar hoje sobre raiz quadrada, sempre presente nas provas de concurso, vestibulares e sempre aquela dificuldade, raiz quadrada, né? Então vamos lá. Toda vida que eu falo de raiz quadrada, o que vem na cabeça? O quê? Uma árvore com a raiz quadrada, né? Mas o que significa isso? Não é isso daqui. Isso aqui não existe, né? Ó, raiz quadrada, se for buscar a tradução da palavra raiz quadrada, significa lado do quadrado. Como assim lado do quadrado? Vamos aqui comigo. Eu tenho 4 quadradinhos, ok? Quantos que eu tenho de lado? Eu não tenho 2 quadradinhos de lado? 2 por 2? Então eu posso falar o quê? Que é quando eu tenho 4 quadradinhos, o meu lado vale 2. Aqui no outro exemplo, eu tenho 9 quadradinhos, certo? Olha só, o meu lado vale 3, independente do lado, que é um quadrado. Então, quando eu tenho 9 quadradinhos, o meu lado vale 3, ok? E aquele símbolo da raiz quadrada é o R do radix, que veio numa história, não vamos aprofundar agora aqui, que é um R que foi aumentando com o passar do tempo, que temos aqui hoje esse símbolo, ok? Então, esse símbolo é um R do radix, foi a palavra original, foi aportuguesada para raiz, mas não tem nada a ver com raiz, a tradução dela é lado, tá? E esse sinal que temos hoje é do R, ok? Então, vamos pensar agora comigo. Se eu tivesse 25 quadradinhos, qual seria o valor do meu lado? 5. 5 por 5 daria 25. Se eu tivesse 100 quadradinhos, qual que é o meu lado? 10. 10 por 10 daria 100. Por isso que tem números que não têm raiz quadrada exata. Por exemplo, número 10 não tem raiz quadrada exata. Porque se eu fosse formar um quadrado com 10 quadradinhos, não é possível, né? Eu vou ficar tipo, vai sobrar um aqui. Se eu completar, não é um quadrado, é um retângulo. Eu tenho que fazer uma nova coluna aqui. E com essa nova coluna eu vou ter 16 quadradinhos. E vou ter o lado 4. 4 por 4 dá 16. Ok? Então, essa aqui é a definição, o que significa raiz quadrada. Tá? Vou fazer aqui várias etapas, tá bom? Mas as principais que vocês não podem esquecer, também é fácil de guardar na cabeça, são essas 10 raízes aqui. Raiz quadrada de 1, que dá 1. Não coloquei de 0, mas raiz quadrada de 0 é 0, que 0 vezes 0 vai dar 0, né? Mas as demais raízes até 100. Raiz quadrada de 100 vai dar 10, tá bom? Com essas raízes aqui, conseguimos encontrar as outras, tá? Eu vou passar agora uma parte, como é pelo conteúdo mesmo, pela fatoração, encontrar uma raiz quadrada, tá? E após essa explicação, eu vou passar para vocês dicas que podem ajudar. Pois a pessoa está se preparando para um concurso, mas uma dica vai ser mais útil para ele, para calcular aquela raiz, acertar a questão e acabou, não é mesmo? Mas, primeiramente, eu vou passar a parte teórica, a parte técnica mesmo, como que faz, encontrar, através da fatoração, ok? E após isso, passar para vocês as dicas de encontrar as raízes maiores do que 100, como que você vai fazer, beleza? Só vou apagar o quadro aqui rapidinho e já volto com vocês. Então, voltamos aqui. Encontrar a raiz quadrada através da fatoração, através do conteúdo matemático mesmo, ok? Vamos lá. Raiz quadrada de 64, sabemos que é 8. Mas vamos chegar nesse 8 através da fatoração? Então, você pega o 64 e vai fatorar ele. Então, esses números que eu vou estar dividindo, esses números primos, né? 2, 3, 5, 7, 11, e assim vai, ok? Então, começando aqui por 2. 64 dividido por 2 vai dar 32. Posso continuar por 2, que vai dar 16. Dividido por 2 vai dar 8. Por 2 vai dar 4. Dividido por 2 vai dar 2. Dividido por 2 deu 1. Ok, terminei aqui. Tá bom? Olha só isso. É uma raiz quadrada. Não aparece, mas o índice aqui como se tivesse o número 2. Deixa eu melhorar aqui. Porque tem raiz cúbica, tá? Raiz quadrada não aparece, mas como se existisse o número 2 ali em cima. Como ela é quadrada, você vai reunir, agrupar de 2 em 2.
Então, nesse caso, eu vou grupar de 2 em 2, ok? Então, vai ficar assim, ó. 2 elevado a 2 multiplicado por 2 elevado a 2 multiplicado por 2 elevado a 2. Fechou? Agora, eu venho aqui em cima e escrevo esta mesma raiz, porém, com esses números. 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2. Fechou até aí? Agora é o seguinte, pessoal. Como aqui fora é o número 2, se você pode, isso pela propriedade dos radicais, quando tem o mesmo expoente, esse número que tem o expoente igual ao índice, você pode tirar ele fora da raiz. Ok? Vou contar agora uma historinha para gravar para vocês. Aqui é uma festa de aniversário. O 2 significa que é aniversário do 2. Olha só, esses números, eles têm uma marca. Vamos colocar um chapeuzinho. Olha, então tá com um chapeuzinho. Tá dentro da festa, tá com o chapeuzinho do 2. Ninguém vai sair na rua com o chapeuzinho de aniversário que saiu da festa. Então vai sair, vai tirar o chapéu. Então quando esse 2 sair, ele vai tirar o chapéu que está com ele, vai ficar 2. Esse outro 2 vai sair, vai tirar o chapéu dele também. Isso a mesma coisa, vai tirar o chapéu dele também. Quem saiu, multiplica eles. Se vocês realizarem essa multiplicação, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 deu 8. Raiz quadrada de 64 é 8. Beleza? Vamos para o 144 agora? Vocês vão entender melhor essa questão aqui quando chegar depois nas raízes que não são exatas. Você tem que fatorar elas. Alguns números vão ficar com o chapéuzinho, que não vai ter o chapéu para poder sair, né? Vocês vão entender isso depois ali. Mas sempre essa questão. Quem tem o mesmo expoente, igual o índice da raiz, sai fora. Você tira ele fora, tá bom? 144. Mas é claro que o 64 não precisa fazer, já tem isso na cabeça. Agora o 144 é o mesmo detalhe. Vamos fatorar ele. Pega o 144. Vamos fatorar ele lá. Por 2 dá 72. Dividido por 2 vai dar 36. Dividido por 2 vai dar 18. Dividido por 2 vai dar 9. Não dá para mim continuar por 2. Vou por 3. Dividido por 3 vai dar 3. Dividido por 3 deu 1. Ok. Mesma coisa, se não aparece o índice, é 2, raiz quadrada, reunir de 2 em 2. Ok? Olha só como vai ficar. 2 elevado a 2, vezes 2 elevado a 2, vezes 3 elevado a 2. Mesma ideia, eu vou escrever a mesma raiz, porém com esses fatores aqui. Então, olha só. 2 elevado a 2, vezes 2 elevado a 2, vezes 3 elevado a 2. Quem tem o mesmo chapéu, cai fora da raiz. Então, esse 2 vai sair, esse outro 2 vai sair, esse outro 3 vai sair. Quem sai, multiplica, e quem fica, não multiplica. Como não ficou ninguém, não precisa multiplicar quem ficou. Vou multiplicar quem saiu. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Raiz quadrada de 144 é 12. Se você imaginar isso, você tem 144 quadradinhos. Você tem 12 por 12. Tá bom? Então, lembra do lado do quadrado. Aqui foi 2 exemplos, tá? Através da fatoração, através do conceito matemático. A partir de agora, eu vou passar algumas dicas, tá? Só vou fazer uma, não sendo exata, tá? Mais um exemplo, não sendo a raiz exata. A partir disso, eu vou passar aí dicas que você pode, na hora do concurso, estar passando pela dica. Ok? Pela fatoração vai ser um caminho mais longo, você vai gastar uns 2, 3 minutos a mais e você pode ganhar 2, 3 minutos de tempo para a próxima questão. Aguarde aí, vou passar aqui rapidinho, já nós voltamos aí. Voltamos então com raiz quadrada não exata. Raiz quadrada de 120, tá? Vamos lá? Fatório, mesma coisa, mas vamos pensar um detalhe. Se eu continuasse aqui, um quadrado de 11 por 11, 11 vezes 11 dá 121. 10 por 10 vai dar 100. Viu que o 120 não tem exata? Tá? E numa prova, vestibular, num concurso que for,
não vai ter uma alternativa, uma raiz quadrada de 120. Você tem que fatorar ela, tem que simplificar ela. Vamos lá? 120, então, mesma coisa. Vamos fatorar ela. Vamos. Olha só. Comecei por 2, vai dar 60. Dividido por 2, vai dar 30. Dividido por 2, vai dar 15. Dividido por 3, vai dar 5. Dividido por 5 deu 1. Beleza? Então, ó, vamos conferir novamente. Ó. Dividido por 2 dá 60. 60 dividido por 2 vai dar 30. 30 dividido por 2 vai dar 15. 15. Professor, mas se eu fosse dividir por 5 aqui, daria 3. Dividir por 3 dava 1. A ordem aqui não vai importar, tá bom? Então, como é a raiz quadrada, de 2 em 2, nunca esquecendo disso, né? Olha só, ele vai ficar sozinho, vai ficar sozinho, vai ficar sozinho. Então, eu tenho, ó, 2 ao quadrado, vezes 2, vezes 3, vezes 5, ok? Eu escrevo a mesma raiz com esses fatores. 2 ao quadrado, vezes 2, vezes 3, vezes 5. Viu que só tem um número que tem o mesmo chapéu? Então, só ele que vai sair. Então, eu corto, ele sai. Não tem nada para ele poder multiplicar, então ele fica ali mesmo. E aqui eu vou, o que restou, multiplica também. Viu? O que sai, multiplica, o que resta, multiplica também. Então, olha só. 2 vezes 3, 6. Certo? 6 vezes 5, 30. Olha só. 2 raiz de 30. Eu diminuí essa minha raiz aqui. Tá? E fechou aqui. 2 raiz de 30 é a simplificação da fatoração da raiz quadrada de 120. Beleza? Se você quiser realizar o caminho inverso, voltar no 120, só você vai fazer isso. Vai passar o 2 lá junto com o 30, ok? Lembra de uma coisa, quando você tira, você não tira o chapéu, então você coloca o chapéu. Então olha só como vai ficar aqui. O 2 ele vai entrar, então vai receber o chapéu, que é elevado a 2. 2 elevado a 2 vezes 30. Então, ó, quantos que é 2 ao quadrado? Não é 4? 4 vezes 30, voltou nos raiz quadrada de 120, ok? Mas você vai parar aqui. Aqui ela está já fatorada, beleza? Então, isso é a raiz quando ela não é exata. Você pode saber pela fatoração através desse formato aqui. Ok? Agora eu vou passar para vocês dicas e como você pode chegar numa raiz não sendo exata. Ok? Aguarda aí, já vou só apagar o quadro, um segundinho, nós voltamos aqui novamente. Voltamos aqui com as raízes maiores do que raiz quadrada de 100, ok? E fiz anteriormente para a fatoração. Agora você pode realizar essas operações, encontrar a raiz maior através de um caminho, uma propriedade dos radicais, que é a propriedade da multiplicação entre dois radicais. Quando tem o mesmo índice, você pode multiplicar quem está dentro da raiz. Multiplica e o resultado é o mesmo, ok? Ó, 144, poxa, não sei qual que é 144, mas você vai olhar para a sua lista, faz uma lista dessa, pensa, qual desses números que você pode multiplicar entre eles, pode ser 2, 3 números, que o resultado dê 144. Você vai chegar a uma conclusão que 4 vezes 36 dá 144. Então, no lugar do 144, você vai dividir em duas raízes, uma propriedade, podemos fazer isso, né? Ó, 4 vezes 36. Agora é só você calcular a raiz quadrada de cada um. Raiz quadrada do 4 é 2. Raiz quadrada de 36 é 6. Olha só, 2 vezes 6, 12. Então, a raiz quadrada de 144 é 12. No início do vídeo, eu fatorei o 144, deu 12 lá. Beleza? Próximo aqui, temos o 400. Mesma coisa. Olha, você pode ir analisando que 4 vezes 100 dá 400. Então, você vai escrever a mesma coisa. 4 vezes 100. 4 vezes 100, volta no 400. Raiz quadrada do número 4, 2. Raiz quadrada do número 100, 10. 2 vezes 10, 20. Então, a raiz quadrada de 400 é 20. E fechamos aí as raízes quadradas maiores
através dessa propriedade, ok? Agora eu quero passar para vocês uma raiz, tá? Igual à anterior, a de 120. Como vai fazer a de 120? Tá? Então, olha só. Vou dar uma pausa rapidinho, eu vou apagar, em um segundo eu volto. Eu vou fatorar a de 120. Fatorar não. Fazer desse mesmo jeito a raiz quadrada de 120. Aguenta aí só um segundinho, tá bom? Já retorna aí. Então, olha só. Raiz quadrada de 120. Não tem dois números aqui, que multiplicando de 120. Tá? Mas vocês lembram o resultado? Quando eu fatorei ela, não deu 2 raiz de 30? Sabe o que significa 2 raiz de 30? Significa isso daqui, ó. 4 vezes 30. 4 vezes 30 não dá 120? Qual que é a raiz quadrada de 4? 2. E vou 2 raiz de 30. Repetir a raiz de 30. Beleza? Então essa aí é mais uma dica que você pode encontrar raízes maiores através dessa pequena tabelinha que você pode montar, tá bom? Tipo 900. Qual que é a raiz quadrada de 900? 9 vezes 100. Raiz quadrada de 9. 3 de 100, 10. 3 vezes 10, 30. Você encontra a raiz, tá bom? Enfim, bastante raiz para fazer dessa forma. Agora eu vou passar aqui, é uma dica, tá? Que você consegue encontrar a raiz mais rápido. Mas você tem que praticar. Essa dica não é com 1, 2, 3 exemplos, você consegue já ter o domínio, ok? Então vamos lá. Vou apagar aqui e vamos para uma dica super top, que faz você calcular a raiz bem mais rápido do que ficar dividindo assim entre duas raízes. Saca só essa aí. Lembrando, enquanto eu vou dar uma pausa no vídeo para escrever as demais raízes, fique meditando essa tabela. Essa tabela tem que estar na cabeça, tá bom? Essas 10 raízes. Beleza? Vou dar uma pausa aqui, já retornamos aí. Vamos lá então. Temos aqui 6 exemplos, tá? De uma dica, uma super dica para você encontrar a raiz quadrada exata. Essa raiz quadrada exata, tá bom? 169. A primeira coisa que você vai realizar, olha só, da direita para a esquerda, eliminar o segundo número. Então, nesse caso, eu vou eliminar o 6. Deleta o 6 da cabeça, tá bom? Você vai realizar, agora sobrou duas partes, certo? Vai tirar a raiz quadrada dessas duas partes. Raiz quadrada de 9. 3. Raiz quadrada de 1. 1. Viu? A raiz quadrada de 9 é 3, de 1 é 1. Ou seja, 13 vezes 13, 169. Da hora, né? Próxima. Ó, corta, deleta o segundo número. Raiz quadrada de 0. 0. Raiz quadrada de 4. 20. 20 vezes 20 é 400. Então, voltando aqui, o que eu tenho que realizar? Da direita para a esquerda, elimina o segundo número. Professor, mas é sempre do meio? Se for de 3 dígitos, é o do meio. Aqui eu passo um de 4 dígitos, vai ter que eliminar o 2. Tá bom? Então, sempre é o segundo número, da direita para a esquerda, você elimina. Você nem olha para ele. Extrai a raiz quadrada do que sobrou da parte direita e da parte esquerda. Tá bom? Aqui, esses dois primeiros são exatos. As raízes são exatas. Agora, passei aqui uns para vocês, que ou nenhuma das duas raízes são exatas. Não são exatas. Aí tem que fazer outro detalhe aí. Então vamos lá. Aqui, deletou. Raiz quadrada que sobrou. Raiz quadrada de 5. Tem? Não. De 4 vai pular para 9. Não tem raiz quadrada de 5. Olha só. Quando a parte da direita não tem raiz, você repete. Então, nesse caso, eu vou repetir ele aqui. Beleza? Raiz quadrada de 6. Tem raiz quadrada de 6? Olhando aqui. Não. Do 4 pula para o 9. Quando a parte da esquerda não tem, você pega a raiz anterior. O resultado da raiz anterior, ok? Então, o 6 eu não tenho. Qual é o anterior? Antes do 6, quem vem? 4. E qual é a raiz quadrada número 4? 2. Então, você coloca 2. Tá bom? Agora tem um detalhe.
Quando uma das raízes não tem exata, nesse caso aqui, você tem duas opções ainda. Tá? Nesse caso, vai dar só uma. Por quê? Você tem que olhar para isso. O número da unidade, nesse caso é o 5, quanto que falta para ele completar uma dezena? 5. Para completar uma dezena, falta 5. Então, falta 5. E o número da dezena aqui é o 2, eu vou repetir. Nesse caso, as duas opções são iguais, 25 ou 25. Nesse caso, sabemos que é 25. Tá? Mas vai acontecer caso que é alguma das duas opções, quando há resultados diferentes. Como é esse caso aqui. Olha aqui. Eu vou deletar, então, 8. Deleto 8. Raiz quadrada de 9. Eu tenho, que é 3. Quando o da direita não tem, repete. Raiz quadrada de 2. Não tem. A anterior é de 1. E qual que é o resultado dela? 1. Então, eu vou colocar 1. Beleza? Agora, vamos lá. O da unidade, para completar uma dezena, falta 7. Beleza? E esse número 1 da dezena, eu vou repetir ele. Então, se você tem agora aqui duas opções, 13 ou 17. Qual das duas? 13 foi aqui. Então, 289, a raiz dele é 17. Beleza? 225, a mesma ideia. Vou deletar, tá bom? Raiz quadrada de 5 vai ser 5. Raiz quadrada, ó, eu falei que raiz quadrada de 5 vai ser 5. Olha só, quando não tem, repete. Aí já estou acostumado tanto com isso, eu pulei essa parte, ó. Essa palavra eu pulei. Então, raiz de 5 não tem. Vou repetir, vai ser 5 ali, vou repetir o 5. Raiz quadrada de 2 eu não tenho, vou pegar o anterior exato, que é 1. 15. O 5 para completar uma dezena, falta 5. E esse número da dezena eu vou repetir. 15 ou 15, a mesma ideia de lá. Então é 15. 15 vezes 15 dá 225. Vamos aqui para o 1024. Olha só, vou deletar meu último número. Raiz quadrada do que sobrou? 2. De 4 eu tenho, que é 2. Raiz quadrada de 10. 10 eu não tenho. O anterior, raiz anterior exata é 9, que vai dar 3. Então vai ficar, ó, 3, 32. Tem as duas opções. Quando uma raiz não é exata, tem que fazer a segunda opção, para ver qual das duas, tá? O 2, para completar uma dezena, falta 8. O 3, eu vou repetir, ou é 32 ou 38. O que você tem que fazer para descobrir? Se você já calculou alguma raiz anteriormente, você, igual nesse caso aqui, eu sabia que do 13 era 169, nesse caso você fica 17. Aqui você tem que multiplicar 32 vezes 32 ou 38 vezes 38, tá? Você pode usar também o raciocínio lógico, tá? Por exemplo, aqui, se você conseguiu, você que tem na cabeça que de 15 a 225, você está calculando essa, ficou em dúvida se é 13 ou 17, mas você sabe que 225 é 15 e 289 é maior que 225, então vai ser 17. Nesse caso aqui, eu já realizei, né? Então, se você usar 32 vezes 32, dá 1024. Então, a raiz quadrada de 1032, de 1024, é 32. Beleza? Então, isso é uma dica para você encontrar algumas raízes, tá? Através aí do macete aí. Tá? Vai ajudar você na hora da prova, na hora do vestibular, do concurso, com essa ideia aqui. Agora, eu vou passar a última etapa de raízes. Quando tem raízes grandes, que os dois últimos números são zero, tá? Você pode realizar outra forma ainda, tá? Acontece muito isso daí. Então, quando os dois últimos números são zero, você pode fazer de outra forma ainda, bem mais rápido, fácil. Vou apagar aqui em um segundo, estou voltando aí. Aguardem. Voltamos aqui então com as raízes quadradas, quando os dois últimos números terminados com zero. Nesse caso, temos 6 exemplos ali no quadro, beleza? Também você pode usar a super dica nesse caso aqui. Vamos lá. Essas duas aqui, tá tranquilo, né? Então, quando termina com 2 zeros, você esquece um, puxa outro. E os outros números, que não são os 2 zeros, você extrai a raiz quadrada deles. Como assim? Olha só. Aqui termina com 2 zeros, certo?
Então eu vou deletar e vou puxar 1. De 2 zeros, pego um só. O que sobrou? Raiz quadrada. Raiz quadrada do 4, 2. 20 vezes 20 dá 400. Aqui é a mesma coisa. Dos dois, um só. Raiz quadrada de 9, 3. 30 vezes 30, 900. Aqui, mesma história. Ó, 0. Raiz quadrada de 25, tem na tabelinha ali, que é 5. 50 vezes 50, 2.500. Então, vocês viram? Tem 2 zeros, né? Você puxa 1, esquece os 2 zeros e tira a raiz quadrada do que sobrou. Aqui, mesma história. Olha só, vou esquecer, colocar um 0. Raiz quadrada de 169. Volta um pouquinho o vídeo, você vai lembrar que eu calculei bem aqui. Raiz quadrada de 169. Nesse caso, você leva para um rascunho o 169, encontra a raiz quadrada dele, encontrou o número 13, você volta e coloca o 13 aqui. 130 vezes 130, 16.900. Mesma coisa aqui, ó. 0. Raiz quadrada de 576. Mesma história. Você vai lá, vai buscar a raiz quadrada de 576, mas que eu não passei para vocês aqui, né? Eu não passei. Então, vou realizar essa daqui, tá? Eu estava pensando que no vídeo anterior, se voltar uns minutos atrás, eu não passei o 576. Vamos lá calcular o 576? Então, olha só. Você deleta o número do meio, raiz quadrada de 6. Se não tem raiz quadrada exata, você repete ele. Então, eu vou colocar aqui em cima, ó. Vou repetir o 6. Raiz quadrada de 5. Quando é o da frente não tem, você pega anterior. Nesse caso, a 4, que vai ser 2. 26. Ok? O 6, para completar uma dezena, falta 4. O 2 você repete. Ou é 26 ou é 24. De 25 é 625. Então, não vai ser 26, que esse número é menor que 625. Vai ser o 24. Então, aqui deu, ó, 240. 240 vezes 240, 57.600. E para finalizar, raiz quadrada de 102.400. Mesma história. Ó, vou deletar os 2 zeros, fica com 0. Raiz quadrada de 1024. Foi a última raiz que eu fiz. Fiz bem nesse local aqui. Raiz quadrada de 1024. Deu duas opções, 32 e 38. Então, nesse caso, vai ser 32. Olha só. 32 é 320 vezes 320, 102.400. Tá? Lembrando que todas essas dá para fatorar, como fiz lá no início. Fator, dividindo nos primos, tira o chapeuzinho, sai da raiz, todas elas dão certo também. Porém, daqui são dicas que podem ajudar vocês a economizar um tempo na hora da prova. Beleza, pessoal? Então, finaliza aqui a nossa revisão de raiz quadrada. Tem raiz cúbica, tem mais raiz. Mas, por enquanto, vamos parar aqui na raiz quadrada. Já deu aí quase 29 minutos. Fica assim, boa prova para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.